Salve galera do canal, tamo de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Nocaute, mais um vídeo aqui com notícias, então deixa o like, se inscreve aqui no canal. Vamos falar aqui no vídeo de 3 assuntos e o primeiro assunto é sobre o brasileiro Deivson Figueiredo, brasileiro campeão da categoria peso mosca, que está se recuperando agora de uma lesão. Ele teve uma lesão na sua mão logo um pouco antes ali da luta com o Breno Moreno, dessa trilogia com o Breno Moreno, e agora ele está se recuperando dessa lesão. E nesse meio tempo o UFC acabou casando essa luta entre Kai Kara-France e também o Breno Moreno numa disputa do cinturão interino do peso mosca. O Deivson Figueiredo não gostou nem um pouquinho da marcação de uma luta pelo cinturão interino na sua categoria. Ele acabou dando uma entrevista ao Combate.com, onde ele falou um pouco dessa situação. Abre aspas. Pra mim, é um cinturão de plástico, sem valor. O dono do cinturão sou eu. Como diz o Charles do Bronx, o dono do cinturão tem nome e é Deivson Figueiredo, o deus da guerra. Eu vou estar lá presente nessa luta para ver essa brincadeira que estão fazendo. Isso é algo que me deixou um pouco chateado com o UFC, pois eu sou o cara que sempre deixou nas minhas lutas. Sempre proporcionei boas coisas nos cards que me colocaram. Fecha aspas, foi o que colocou aqui então o Deivson Figueiredo relacionado a essa disputa de cinturão do Kai Kara-France contra o Breno Moreno. Na minha opinião, o Deivson tem total razão, não faz sentido nenhum você colocar uma disputa de cinturão interino, sendo que faz muito pouco tempo aqui que o Deivson lutou, que ele ganhou lá do Breno Moreno, então você já fazer uma disputa de cinturão interino sem muito tempo, para um cara que vem lutando, todo ano a gente vê o Deivson Figueiredo lutando, não é um cara que fica ali 6, 7 meses de inatividade. A gente lembra que lá no finalzinho de 2020 ele chegou a fazer 2 defesas de cinturão seguidas, uma em novembro, outra em dezembro. Então é um cara que está sempre lutando pelo cinturão, defendendo o cinturão ou tentando roubar o cinturão ali do Breno Moreno. Então é um cara que sempre está em atividade. Realmente não faz sentido colocar um cinturão interino. Poderia colocar essa luta do Kai Kara-France com o Breno Moreno, uma luta para 5 rounds, mas sem um cinturão interino, já que você tem um campeão que não está com uma lesão assim tão grave como é a do Francis Ngannou, que teve que operar o joelho, ficar muito tempo parado. O Deivson Figueiredo, eu acredito que ele luta ainda em 2022. Então, na minha opinião, não faz muito sentido e o Deivson realmente aqui está certo aqui nessa reclamação. Segunda notícia, vamos falar um pouquinho dele. O Marvin Vettori. O Vettori, ele acabou dando uma opinião sobre a luta do Paulo Borrachinha contra o Luke Rockhold e ele acabou colocando o Paulo Borrachinha como favorito para essa luta. Olha só o que o Vettori acabou falando, abre aspas. Eu vejo o Luke Rockhold perdendo os poucos neurônios que restam em seu cérebro. Ele vai dormir feio por alguns minutos. São 2 caras que não estão com muita moral no momento, então faz sentido que eles se enfrentem. Bem, tá então as palavras aqui do Marvin Vettori, o Vettori que elogia, mas ao mesmo tempo dá aquela provocada. Mas enfim, eu acho que o Vettori tem razão aqui, cara. Essa luta do Borrachinha contra o Rockhold vem de alguns nocautes, vem lutando pouco, é um cara que vem sendo massacrado aí nas suas lutas, como foi lá pro Luke Rockhold. Então não gostei muito aqui do casamento dessa luta. Acho que tem grandes chances do Rockhold acabar apagado aqui pelo Borrachinha nesse duelo. Mas enfim, vamos aguardar para ver o que acontece. Último assunto do vídeo, o treinador do José Aldo, o Dedé Pederneiras, ele falou um pouco agora sobre o futuro do Aldo. Ele acabou deixando aqui em aberto que o Aldo pode enfrentar na sequência a Cerrudo, Dominick Cruz e também o Aljamain Sterling. Nessa entrevista exclusiva ao site Sherdog.com, o Dedé Pederneiras acabou comentando o seguinte, abre aspas, Aljamain Sterling desafiou e Aldo aceitou imediatamente. Mas nós precisamos entender que os rankings decidem o próximo desafiante. É provável que o TJ Dillashaw seja o próximo a lutar pelo cinturão. Então também estamos ouvindo outras propostas do UFC, lutas contra Dominick Cruz, Merab Dvalishvili e Henry Cejudo, que poderia voltar ao UFC ainda este ano para lutar com Aldo. Fecha aspas, foi o que falou aqui então o treinador do Aldo, o Dedé Pederneiras. Na minha opinião, tirando a luta com o Merab Dvalishvili, a luta com o Dominick Cruz e com o Henry Cejudo, seriam boas lutas sim para o Aldo. De um lado a gente tem ali o Dominick Cruz,
que é o maior campeão da história do peso galo, na minha opinião, é um cara que no auge era realmente muito, muito legal de ver ele lutando, e vem também de bons resultados do Dominick Cruz, então seria uma luta legal. Contra o Henry Cejudo, a gente tem ali o personagem Cejudo voltando de uma aposentadoria, campeão dos moscas, campeão dos galos, bom lutador o Henry Cejudo, então seria uma luta ótima também para o José Aldo tentar vencer, tentar voltar para o caminho ali de uma disputa de cinturão. Se bate o Cejudo, a próxima luta dele é pelo cinturão. Agora enfrentar o Merab Dvalishvili, dessas três aqui eu acho a luta mais encardida. O Dvalishvili tá no topo da forma física, é um cara que tá chegando faminto agora nesse top 5, tem um jogo de wrestling ali onde ele gruda e não solta mais, então seria uma luta ali, na minha opinião, bem complicada para o Aldo. Na trocação, Aldo muito melhor, na parte de defesa de quedas o Aldo é muito bom, então assim, o Merab Dvalishvili teria também que passar aí por alguns obstáculos para conseguir vencer o Aldo. O Aldo tem aquele low kick, boxe muito bom, tá com a mão pesada, então qualquer um dos três que enfrente o José Aldo, eu acho a luta mais ruim aqui no momento, talvez o Merab Dvalishvili, a segunda pior luta aqui, o Cejudo, e depois o Dominick Cruz, eu acho que é aquela luta talvez a mais tranquila para o Aldo vencer. Mas enfim, vamos torcer para que saia uma dessas três lutas aqui do papel. A luta com o Sterling, eu também concordo aqui com o Dedé, eu acho que essa luta tá um pouquinho mais distante do Aldo nesse momento, mas quem sabe, vai que rola aí uma lesão do Dillashaw, cai no colo do Aldo essa disputa pelo cinturão, o Aldo que vem de boas lutas, acho que seria merecido também. Mas enfim, comentem as notícias do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal, eu volto logo mais, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau e fui!